abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Nós vamos ler de 8 a 13. Efésios, capítulo 3, de 8 a 13. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. A gente está fazendo essa exposição na carta aos Efésios, que é uma carta da igreja, para a igreja, né? Com comunidade espiritual que tem o seu papel na história e no mundo. Efésios é essa carta que apresenta a igreja como aquele instrumento de Deus, que Deus já tem usado e vai usar para convergir todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, em Jesus Cristo. Em outras palavras, a igreja, na história, tem o papel e a missão de aproximar os céus da terra, de apresentar para esse mundo que ele pode ser melhor, de dizer a esse mundo que o caos, a tragédia, a violência e a morte não prevalecerão, não terão a última palavra, porque Deus não abandonou a história e não abandonou esse mundo. Então, a igreja tem um papel muito especial no projeto de Deus para o mundo. Então, fazer parte da igreja de Cristo, seja ela, tenha ela que nome for, seja ela uma instituição bem organizada, com templo, com prédio, ou seja, um pequeno grupo que se reúne debaixo de uma árvore. A igreja são as pessoas. Igreja de Cristo são as pessoas que são discípulos e discípulas de Jesus, que seguem a Jesus, porque amam Jesus, porque compreenderam o que Jesus fez por elas, que abrem os seus ouvidos e os seus corações para ouvir e procurar compreender o que Jesus ensinou. Então, fazer parte desta comunidade espiritual é algo extremamente significativo. Não é como fazer parte de um clube, não é como ser torcedor de um time de futebol, não é, fazer parte até de uma ONG, né? Por mais nobre que seja, fazer parte da igreja é algo especialíssimo. Não é um peso. Pelo contrário, é um grande privilégio. Muito bem. Aqui no capítulo 3, no domingo passado, a gente falou sobre ponto de vista. O tema de hoje é Deus conta com pessoas comuns. Está aí. Deus conta com pessoas comuns.
Deus conta com pessoas comuns para quê? É o que a gente vai ver, então. Mas domingo passado, o tema era ponto de vista. Tá? E a gente falou, então, aqui no capítulo 3, nos primeiros 7 versículos, que Paulo apresenta, então, um ponto de vista diferente da condição em que ele estava ali vivendo naquele... Ele estava preso, aguardando o julgamento de Nero. Mas ele não diz, em momento algum, que é prisioneiro de Roma. Ele diz, eu sou prisioneiro de Jesus. Então, isso tem um outro significado. Dá uma outra... cria uma nova forma de enfrentar aquele problema. Eu sou prisioneiro de Jesus. Tá? E ele vai dizer, então, olha, nessa participação do plano de Deus, a gente pode ser duas coisas. Primeiro, um canal da graça de Deus, do amor de Deus, onde a gente vive, onde a gente trabalha, por onde a gente passa. E ele vai dizer também que a gente é servo, que a gente está aí para servir a cidade, servir a família, servir onde a gente vive, onde a gente trabalha, servir, pronto a servir. Tá? Essa é uma ideia genuinamente cristã. Tá? Muito bem. Mas hoje, então, Paulo está dizendo, no versículo 8, a mim, o menor de todos os santos. Santos aqui não é o time de futebol da Loren, tá? Santos aqui não são os santos venerados, tá? Mas santos aqui são os cristãos, são os homens e as mulheres, é o povo de Deus, os santos. Tá ok? Então Paulo diz, eu sou o menor de todos os santos. Inclusive o nome Paulo significa o quê? Pequeno. Tá? Agora, nem sempre a coisa foi assim. Nem sempre Paulo achou que era o menor. Pelo contrário. Quando ele se converte lá no caminho de Damasco, você vai se lembrar dessa história, ele estava indo para Damasco para aprender, os homens e as mulheres do caminho, ele perseguia os homens e as mulheres do caminho, o caminho que era Jesus, enfim. E, de repente, ele tem aquele encontro com Cristo e tal, e ele vai para Damasco, ali ele passa por uma experiência levado por Ananias e tal. E depois dessa experiência em Damasco, depois da sua conversão, ele vai para Jerusalém. Tá? E lá em Jerusalém, ele está assim naquela empolgação de recém-convertido. Ele estava percorrendo a cidade, ia de um lado para o outro e tal, aquele entusiasmo, eu vou virar Jerusalém de cabeça para baixo e tal, aquela coisa toda. E, de repente, ele vai para o templo, e lá no templo ele tem uma visão. Isso está lá em Atos, no capítulo 22, ele vai dizer assim, versículo 17. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor. E ele me disse, ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. E eu respondi, Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse, vá, porque eu enviarei para longe aos gentios. Ou seja, Paulo, você tem que sair de Jerusalém. Eu tenho um outro projeto, mas você precisa sair de Jerusalém, porque
você vai criar mais problema do que gerar bênçãos aí na cidade nesse momento. Então, você tem que sair de Jerusalém. Senhor, mas... E ele, você vê que ele tenta argumentar. Senhor, né, passei por essa experiência toda. Se alguém preparado para convencer esses judeus, né, de quem é o Senhor, esse sujeito sou eu. Só faltou ele dizer, eu sou o cara, né, para converter essa turma aí. Eu sou. Né? E o Senhor ensina, não, Paulo, você vai sair de Jerusalém. E é muito interessante que o Paulo tem que sair, porque a coisa realmente fica feia lá em Jerusalém, né? E olha só, e eles queriam matar o Paulo, né? Porque ele, falando de Jesus e tal, da ressurreição. E é muito interessante o que o Lucas relata aqui em Atos, depois lá no capítulo 9. Paulo sai, ele tem que sair. Ele tem que sair de Jerusalém, ele vai para Tarso, que era a cidade natal dele, ele tem que ficar alguns anos lá, aprendendo que de fato ele era o menor, que ele não era o tal, que ele era mais um, na verdade. E olha só o que acontece com a igreja, depois que Paulo sai de Jerusalém. Assim, Atos 9, versículo 31. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Então, independentemente de Paulo estar lá ou não em Jerusalém, a igreja tinha paz, tinha a simpatia da população e crescia em número. Para que Paulo entendesse que ele não era indispensável. Então, e é muito importante o que ele, por exemplo, diz lá em 2 Coríntios, você também conhece essa passagem, né? 2 Coríntios, lá no capítulo 12, quando ele fala que tem um problema, né? E ele vai dizer o seguinte: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Olha só, a sinceridade do Paulo. E ele vai dizer, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Até aí. Olha só, ele vai dizer então isso, olha, eu tenho uma tendência para querer ser celebridade, para querer ser notado, para querer ser visto e admirado pelas pessoas. Até porque Paulo era um sujeito muito bem preparado, ele era um intelectual. Tá? Inclusive Pedro, numa das suas cartas, ele diz, olha, o irmão Paulo escreve nas suas cartas coisas difíceis da gente entender. Porque Pedro era um pescador, um cara mais simples. E Paulo, o intelectual, conhecia literatura grega, lia os poetas gregos, enfim. Mas nem por isso ele não podia ser dispensado naquele momento e naquele lugar, como a gente viu aqui em Jerusalém. E ele então vai dizer, olha, Deus me colocou esse espinho na carne, talvez fosse uma doença nos olhos, né, uma dificuldade visual, da visão, a gente não sabe exatamente o que é. Alguns muito apressados, quando Paulo diz que ele tem um espinho na carne, porque talvez ele nem fosse casado, né? E alguns queriam dizer, talvez fosse a sogra, mas isso não é verdade, né? Não tem nada a ver com a sogra, tá? O espinho na carne. Porque sogra é uma bênção, né? Bom, mas vamos fechando parênteses aqui. Então, a gente não sabe exatamente o que era, mas era alguma coisa que limitava Paulo e que
o fazia lembrar o seguinte, que ele era o menor, que ele não era o maior, que ele não era o tal. Mas quando ele diz aqui, eu sou o menor, ele está dizendo algo com muita sinceridade. Você acha que é o quê? Quem você acha que é? Quem nós achamos que somos? Falando, não precisa responder, né? Uma pergunta retórica, mas lá no fundo, quem você acha que é? E o próprio Paulo vai dizer que nós não devemos pensar de nós além do que convém, e, na verdade, nem menos do que convém. Nós temos que pensar sobre quem nós somos de forma moderada, realista. Eu não sou tal, mas eu também não sou um zero à esquerda. Eu não sou um inútil, um imprestável. Eu tenho o meu valor. Deus me deu algumas qualidades que são únicas em mim, em você, em nós. Muito bem. Então, ele está dizendo, gente, Deus tem um projeto para esse mundo e Deus está agindo. Deus está administrando esse mundo. Mas como, pastor? O mundo do jeito que está, o mundo parece que está virado de cabeça para baixo, tanta violência, tantos desencontros, tanta coisa ruim acontecendo. Quando a gente acha que já viu uma notícia ruim, vem outra pior ainda. Como é que pode? Deus está administrando? E a gente pode dizer que sim. Quando Paulo diz, então, eu sou o menor dos santos, a mim foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, versículo 9, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Ou seja, Deus em Cristo já fez o seguinte, já quebrou a barreira que havia entre as pessoas e possibilitou que as pessoas, mesmo sendo diferentes, mesmo tendo culturas diferentes, etnias diferentes, essas pessoas podem caminhar juntas como uma família que é a Igreja de Jesus Cristo. E a dispensação, essa palavra dispensação do mistério, o mistério era aquele, né? O evangelho é só para os judeus? Não. O evangelho é para todas as etnias, para todos os povos. Quando ele diz lá, Deus diz lá para Abraão, lá no Gênesis capítulo 12, né? Através de você eu abençoarei todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. É muito interessante quando a gente vai ler os profetas, o profeta Amós fala do exílio, da libertação do cativeiro, do Egito, dos judeus, mas ele fala também de outras libertações produzidas por Deus. Entre os filisteus, entre os sírios. Lá no capítulo 9, versículo 7 do profeta Amós, ele está se referindo a outros povos que contaram com essa bênção de Deus, com a ajuda de Deus. Então, isso não é mais segredo. Não existe um povo especial, um povo que Deus ama de maneira especial. Deus ama a humanidade, Deus amou o mundo de tal maneira, e na sua igreja podem entrar todos e todas. Para fazer parte desse projeto que Deus está administrando. A dispensação significa o quê? A administração de Deus na história. Então o mundo não está sozinho, a história não é autônoma. Evidentemente que os homens, né, as pessoas, têm autonomia para tomar suas decisões, para fazer, inclusive, as suas burradas, tá? Como tem feito muito, mas a direção geral está na mão de Deus. Deus está dando liberdade para o ser humano agir.
Mas a direção geral está nas mãos dele. Tá? Então, lembre-se disso. E Deus, então, vai usar novamente aqui a igreja. Paulo menciona a igreja no versículo 10, quando ele diz, né? Isso para que agora, pela igreja, por isso a Efésios, a carta da igreja, pela igreja, a igreja tem um papel importante na história. A igreja aqui, a igreja na África, a igreja na Ucrânia, de onde veio a Margarida, que está aqui com a gente agora. Né? Mas a igreja está lá, está em todos os lugares. Desculpa, Margarida, de te mencionar. Mas, Ucrânia, Bielorrússia. Esse foi o problema, não falar o lugar certo. Mas que faz divisa com a Ucrânia. E falando com o pastor lá da Bielorrússia, da igreja da qual a Margarida fazia parte, a gente conversou, né, eu falando com ele em bielorrusso, né, e ele falando comigo em português, graças ao tradutor. Né, então a gente conversou. E ele estava dizendo que estava muito cansado, porque eles estavam socorrendo os refugiados da guerra da Ucrânia. Então, a presença da igreja, em todos os momentos, em todos os lugares, ela é importante e ela acaba fazendo diferença, sim. Porque Paulo fala aqui da multiforme, através da igreja, o mundo, a sociedade humana precisa conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, que a sabedoria de Deus, ela abrange todas as ciências humanas, todos os saberes humanos e vai além. Deus não pode ser colocado numa caixinha, numa forma. E a gente achar, bom, Deus pensa só dessa forma, Deus age só dessa forma, porque não é assim. A graça de Deus, a sabedoria de Deus é multiforme, mais do que a gente pode imaginar. Deus é absolutamente criativo. Multiforme poderia ser traduzida por multicolorida. Né? Ela tem uma beleza infindável, a sabedoria de Deus. E na medida em que nós caminhamos na nossa espiritualidade, na nossa comunhão com Deus, a gente vai conhecendo mais dessa sabedoria. A gente vai sendo mais tomado por essa sabedoria. Isso vai mudando a nossa vida. Isso vai enriquecendo a nossa vida. E cada pessoa pode experimentar isso. Não são apenas pastores, missionários, líderes. Cada pessoa, por mais simples que seja, pode ser um instrumento para que a multiforme sabedoria de Deus se manifeste em todos os lugares. E as pessoas possam entender quem é Deus, o que Ele faz, como Ele se interessa pelas pessoas, pelo mundo. Então, olha só como é importante a gente estar nesse mundo, como a nossa vida, sob essa perspectiva, toma uma importância extraordinária. E aí, Paulo vai dizer, não se esqueça de que nós podemos chegar à presença desse Deus, que é tão maravilhoso, que é tão extraordinário, com ousadia e confiança, mediante a fé nele. Versículo 12. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Então, vá à presença de Deus, busque a presença de Deus. Por isso Paulo escreve em outro lugar, orem sem cessar. Tá? A gente pode estar conversando com alguém e orando por aquela pessoa. A gente pode estar caminhando e orando, enfim.
esse acesso a Deus, a senha é Jesus. Tá? Esse acesso a Deus, ele é garantido por Jesus. Então, a qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância, nós temos um livre acesso à presença de Deus. Você não precisa pagar mensalidade para isso. Você não precisa contratar alguém para garantir esse acesso para você. É um acesso gratuito e livre para todas as pessoas que querem se aproximar de Deus, que querem abrir o seu coração, que querem ouvir a voz de Deus, que querem saber quem é Deus, o que a gente representa para Ele. É possível isso, porque esse acesso com confiança é garantido para todos nós. Então, faça isso. Ore mais, fale mais com Deus, informalmente, né? Falando, só pensando, antes de dormir. Pode dormir no meio da oração, não tem problema. Você está dormindo nos braços do Pai, isso vai alegrar o coração do Pai. Enfim, em qualquer momento. Aproveite isso, esse acesso. E é uma conexão que nunca cai. Nunca vai cair. E onde você estiver, vai ter sinal para você acessar a presença do Pai. E, finalmente, Paulo vai dizer nesse texto que a gente leu o seguinte: então, gente, eu aprendi que Deus conta com pessoas comuns. Eu sou o menor, ele diz aqui. Então, nós temos que aprender que Deus conta com a gente. Nós somos pessoas comuns. Mas Deus conta com você, comigo, com todos nós, do nosso jeito, do jeito que a gente é, naquilo que a gente faz. Deus quer transmitir o seu amor, a sua graça, o seu projeto de um mundo melhor, já aqui e agora. Entende? Então, a gente não pode ficar simplesmente criticando. Né? Esse mundo não tem jeito, esse mundo, né? Olha só cada coisa que acontece, enfim, a desonestidade e tal, a violência, o abuso em todo sentido. A gente não pode viver assim. Claro que não vamos fechar os olhos à realidade que aí está, mas a gente precisa ter um outro olhar também. Que Deus me use para que as coisas fiquem melhor. Que Deus me use para que ali onde eu vivo as coisas possam melhorar. Que eu seja um instrumento de Deus para trazer um clima diferente ali onde eu vivo, por onde eu passo, onde eu trabalho, onde eu moro, onde eu estudo, enfim. É isso. Então, cada pessoa é extremamente importante para Deus. Você é muito importante para Deus. Porque Deus podia mandar os anjos, e os anjos gostariam muito, né, de fazer isso, de vir aqui e falar das grandezas dos céus, de Deus, do Pai, os anjos, né, convenceriam muita gente, mas Deus diz, não são os anjos que vão fazer isso. São os meus filhos e as minhas filhas que estão lá pisando naquela terra, né, às vezes difícil, mas são eles, eu conto com eles. E Paulo diz que nós somos cooperadores e cooperadoras de Deus, nessa administração que ele está fazendo da história, do mundo. E ele está preparando o mundo para voltar novamente à história, e aí sim, colocar os pingos nos is definitivamente. Mas enquanto isso não acontece, a gente não sabe quando, mas vai acontecer, a gente não pode desanimar. Diante das dificuldades, diante das lutas, dos desafios, quem sabe até das perseguições. Eu vejo às vezes cristãos falando, mas a igreja pode ser perseguida, pode ser... Gente, às vezes a perseguição é uma bênção. A gente não pode ter medo da perseguição. E se ela vier um dia, por qualquer razão, na nossa vivência, na nossa história, a gente tem que estar preparado. Mas Paulo diz, então, versículo 13, finalmente, né?
Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Os mártires são uma glória para a igreja de Cristo. Como Paulo foi, como Pedro foi, como Estevão foi, como tantos outros foram. Então, não desanime. Não desanime. Se a igreja não está do jeito que você quer, que você pensa, se a cidade não é aquilo que você gostaria, se o seu trabalho não é bem aquele que você também gostaria de fazer, ou seja lá o que for, se os seus filhos não estão, né, fazendo o que você quer, se, sei lá, quantas coisas que podem nos fazer desanimar de viver, de sermos instrumentos preciosos para transformar a sociedade, sal da terra e luz do mundo. Gente, não é menos que isso. Não é menos que isso. E isso é muito importante, é fundamental. E Deus conta com você, do jeitinho que você é. Porque Deus conta com pessoas comuns como nós. Que Deus nos abençoe. E que Deus nos use nesse mundo aí tão difícil, tão complexo, que sejamos uma bênção. Amém?